use the cage. I've got a lot of rope. I'm not full of rage. I'm full of hope. This is not a crime, and you're not on trial. Bend over, baby. I'm gonna make you smile. I'm gonna get you off. Olá, boa noite. Estamos ao vivo? Vamos ver, creio que sim. Esperar um pouquinho até a Thaís e mais gente entrar. Aliás, a Mayumi, que ela falou pra mim que ela usa muito mais o nome Mayumi do que Thaís Mayumi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ah, que legal. Né? Né? Trabalhei alguns anos com sexo. Uhum. Você tem mais conhecimento de causa do que eu. Também fiz um festival que eu aprendi muito, porque a gente acaba fazendo muitas mesas de debate. Uhum. Fala um pouquinho mais do festival, até que eu acho legal você contar um pouco, que você tem um background muito mais rico do que o meu a respeito, principalmente no segmento da pornografia, né? E que já muda um pouco o olhar, porque para muita gente falar a palavra pornografia já é uma forma feia de falar erotismo. E, na verdade, começa por aí a desconstrução, né? Eu vou começar essa fala com uma fala de um amigo meu, que é o Jorge Leite, que é professor em sociologia, que ele fala que a pornografia é o sexo dos pobres, né? Quando a gente vai falar de sexo dos ricos, a gente fala de erotismo. E é exatamente uma classificação classicista, mas também muito real, né? É verdade. Quando você não tem o que fazer, se a sua única diversão de graça é essa, você vai aprender a fazer bem. Sim, e é uma diversão que agrada a todos, né? Porque mesmo quem tem 1000 opções de diversão, essa diversão também quase ninguém abre mão. Em algum momento ali eu vou comentar que tem uma galera que abre mão. Muita gente não abre, a maioria das pessoas não abre mão. E aí, eu acho que as pessoas escolheram a pornografia, não tô falando que não, assim como todos os lugares tem gente se aproveitando do outro, mas escolheram a pornografia como uma vilã fácil, né? Porque se você já achou uma vilã, é que nem por estupro. Eu vejo as pessoas falando, não, porque por causa da pornografia as mulheres são estupradas. Como se não houvesse estupro antes do audiovisual ser inventado. Uhum. Como se estupro não fosse sempre a maior arma de guerra que o homem tem contra a mulher. Com ou sem pornografia. Na história, né? Na história. E eu achei interessante um paralelo que... Desculpa, acabei te cortando. Um paralelo que foi discutido num podcast no Mamilos, quando você esteve lá. E acho que a maioria das pessoas não... A gente já tá entrando, desconstruímos a live, né? Eu não fiz introdução de um monte de outras coisas ali, depois eu volto. Teve um paralelo muito interessante e que a maioria das pessoas não deve ter essa noção de que consumo de pornografia gratuita, mainstream, é muito parecido com o consumo de produtos que chegam a você. Uma roupa que custa nada e quem fez aquela roupa a preço de nada, né? Você tem essa visão? Não lembro se foi você até que falou isso, mas se você tem essa visão também? Não, eu falei que é exatamente sobre isso. Não tem como você ter um consumo ético de pornografia se você não pagar por ele. Agora, tipo, essas grandes plataformas de streaming de graça, gratuitos de pornografia, eles têm monetizado assim como o YouTube faz. Então, assim, uma maneira ética é você consumir do canal da pessoa do ator ou da atriz ou da produtora que você gosta. Nesse atual momento, tipo, no Brasil, a gente está vivendo uma uberização do trabalhador sexual, em especial da pornografia. E aí você não tem tanto cuidado, não cuidado, mas assim, tipo, as pessoas não fazem teste, não se cobram um teste. É também muito parecido com a vida sexual das pessoas do Tinder. Eu costumo falar. Eu fiz muita mesa de debate também com trabalhadoras do sexo, prostitutas, putas. E eu costumava falar que as minhas amigas que saíam com o cara do Tinder eram muito mais irresponsáveis do que as minhas amigas prostitutas. Porque elas têm muito mais noção que fazer... Não, desculpa, pode terminar. Tipo, elas têm noção de que essa carinha bonitinha aí não impede que você esteja transmitindo alguma doença. Não, e assim, isso vale...
Vale para aplicativos gays também, que a gente até debatendo duas realidades assim, diferentes, mas que tem muitas similaridades. Por exemplo, uma coisa que eu percebo assim em aplicativos gays é que desde que surgiu, se popularizou um pouco mais a PrEP, que é uma coisa muito legal, que previne o tratamento feito corretamente, né? Previne que você possa ser infectado pelo HIV, mas é desculpa para quase todo mundo dizer que faz. Só que assim, você não vai fazer algo confiando que o outro está se prevenindo. Você vai se prevenir. E talvez muita gente simplesmente diga que faz porque não quer ter preocupação. E daí isso já até Você ficou mudo. enganar uma pessoa, né? Tipo, e hoje em dia Eu tô mudo ainda? muito mais Eu tô mudo? medicação. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Você tá me ouvindo? Bom, acho que deu pra entender o que é a minha ideia. Não, hoje em dia a gente tem muito mais medicamento, né? Muito mais formas de se prevenir do que tinha antigamente. Mas de toda forma, assim. Mas as pessoas não usam corretamente. Mas eu entendo que muita gente fala que a pornografia incentiva as pessoas a não usarem camisinha. Óbvio, né? Tipo, que a maioria das produtoras não utilizam. Mas, assim, eu acho muito fácil quando a gente tem uma vilã que você joga tudo para as costas dela e esquece do resto. A gente não fala sobre educação sexual tirando a parte de reprodução. Exato. A gente só fala de reprodução sexual, de sexo como reprodução. E aí, até sobre reprodução, a gente fala com muita dificuldade, né? Porque até isso é demonizado. E daí, o que acontece? Jovens sem nenhuma instrução acabam tornando-se pais e mães muito cedo, sem saber o que fazer com aquela criança. Jovens sem nenhuma instrução perguntando pro amigo que também não tem nenhuma instrução, não tem nenhuma experiência. E aí é uma roda de sexo mal feito e mal comunicado. Não acho que assim, nossa, a escola vai ter que ensinar. Mas, cara, tipo, é o mínimo, assim, sabe? Tipo, eu não fiz nada sobre clitóris na escola, sabe? Só sabia a parte de você pode engravidar. Mas é aquela coisa, assim, eu já vi alguns vídeos sobre a forma de falar de educação sexual em outros países, países nórdicos que eu tinha visto o vídeo. No começo, obviamente, você não vai falar do sexo em si, às vezes você fala como é o corpo da menina, como é o corpo do menino. A criança já começa a entender algumas diferenças. Lá pra frente vai entender outras coisas. É uma coisa gradativa que faz parte da natureza e faz parte de conhecer o próprio corpo. E daí você sabe até, vai evoluindo para um estágio onde você também respeita mais o seu corpo, você sabe as consequências de se colocar em certas situações, ou deixar ou não outras pessoas tratarem ou agirem com você de certa maneira, né? Você entende desde cedo, talvez, que alguma situação possa ter um contexto sexual e você não está pronta, você não quer estar ali naquele meio. Que eu já vi uma situação que me chocou muito uma vez. Enfim, um homem adulto agarrando uma vizinha, minha criança, e ela não entendeu o que era. Daí quando... não aconteceu nada, ainda bem, mas quando ela foi falar sobre aquilo, ela falou, que eu achei que ele era médico, por isso que ele estava colocando a mão em partes minhas. Ela não tinha nenhuma informação daquilo, né? Sim, mas é isso, assim, tipo, a quem interessa não ter uma educação sexual que diga sobre limites, sobre respeito, sobre sim, sobre não. Não é a indústria pornô, que é tipo um negócio flutuante, né? É o abusador é o abusador de momento, porque a gente fala muito sobre o estupro e as pessoas gostam muito de falar de pedofilia, mas assim, quem é pedófilo, nos índices de estupro de criança e adolescente aqui no Brasil são pouquíssimos. Quem estupra é estuprador de ocasião, né? Tipo, você ter esse momento, você foi lá e fez. Que eu acho muito importante. Eu vou voltar agora um pouquinho, eu vou falar do porquê, de onde surgiu a ideia da nossa live e do contexto todo da segunda temporada dessas lives. Eu até apresentei um pouco por alto para você, mas talvez até para você algumas coisas se esclareçam mais. A primeira temporada do Março Fora da Caixa, é até meio pretencioso falar da primeira temporada, né? Season 1, Março Fora da Caixa. Eu era no meio da pandemia e eu estava num momento em que eu queria buscar verbalizar para pessoas que me inspiravam e talvez não soubessem disso tão claramente,
que elas me inspiravam e elas eram pessoas que me motivavam. Foi uma troca incrível com as primeiras que eu acessei, foi maravilhoso. E daí eu também fui expandindo essa ideia e pensando em acessar outras pessoas, sejam elas conhecidas ou não, ou sejam elas pessoas que tratam com mais propriedade de um tema específico que outros não tratam, e amplificar dentro do que eu posso a voz dessas pessoas. No início eu achava que eu não ia conseguir amplificar tão bem isso, mas depois eu fui vendo que qualitativamente eu tenho às vezes contatos que estão aqui assistindo e participando, ou entrando em contato com quem falou na live e tudo mais, que já geraram umas conexões entre pessoas que eu conheço e pessoas que falaram, que eu também já conhecia, de melhorar o trabalho de uma ONG no Capão Redondo, sabe? Assim, isso até me emocionou pensar. Eu não fiz nada, só coloquei os dois em contato ali, mas já foi alguma coisa. E agora, na segunda temporada, o mundo já mudou um pouquinho, a gente já está voltando a viver um pouco mais a vida que o tal do novo normal, né? Que é uma palavra tão mas, enfim, algum novo normal. E daí o tema também, achei que valia a pena... O tema e o formato, eu estou pensando até em mexer no formato, mas o tema também precisava se atualizar. E eu quis falar com os transgressores, que também são inspiradores. Por isso, vou tirar as notificações do celular. Os transgressores que são inspiradores são pessoas que optam por trabalhar com mercados que nem sempre são bem vistos por pessoas que não os conhecem, né? Existe muito preconceito, ou inovam fazendo algo que ninguém acredita, mas aquela pessoa acredita, se transformou, mudou a sua própria vida de alguma maneira, saindo de uma situação que parecia não ter saída e agora encontrou. Inspiram de formas variadas e transgridem o que esperam, as caixas onde querem colocá-los, que é sempre o meu trocadilho de caixas. Eu brinco que eu fujo, eu cutuco aquele estereótipo de vamos pensar fora da caixa, mas, na verdade, é só uma cutucada porque eu falo das caixas de outra maneira. Geralmente, quem quer pensar fora da caixa, o que menos faz é pensar fora da caixa. São pensamentos que já são óbvios. Então, nessa segunda temporada, eu estou falando com os transgressores e quis começar com um tema tabu, né? Sexualidade, pornografia, fetiches, são coisas que até hoje não são muito faladas. Uma vez eu fiz um exercício pessoal pensando, e se eu decidisse falar tudo que eu penso, o meu olhar é mais livre do que a maioria das pessoas. Daí eu fui analisando casos que eu já imaginei, ou que coisas que aconteceram. Todo mundo que tinha alguma... A conta chega uma hora, sabe? Assim, para todo mundo tem um preço. Inclusive para quem a gente acha que não tem um preço, que eu vou falar mais adiante ali de um exemplo, que até para Madonna, que é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, deu a louca lá no Monstro da Fama, achou que podia falar tudo o que queria sobre esse tema, e a carreira quase acabou. Porque alguém paga a sua conta em algum momento no fim do mês. A não ser que você seja, sei lá, um herdeiro, mas até o herdeiro tem algum dinheiro que vem de algum lugar. Então a sociedade não aceita isso muito bem. Porém, a gente vai lá e cutuca. Por isso que estamos aqui. E, já emendando na primeira pergunta, eu contei para você que eu tive dificuldade de achar uma mulher que eu queria conversar com uma pessoa que tivesse um outro olhar. Se eu convidasse um amigo gay para falar desse tema, iam ser dois gays brancos de classe média falando de um olhar muito específico de um assunto, ia ser bem menos rico, né? Bem menos elaborada a conclusão. Então eu queria uma pessoa que transitasse em meios diferentes, que se possivelmente fosse uma mulher, para a gente poder debater, para eu ouvir uma coisa diferente, de repente eu falar uma coisa diferente, e a gente chegar a alguma outra conclusão, ou vermos que estamos na mesma mesmo. Por isso fui atrás de mulheres e a única mulher que aceitou foi a Thaís, ainda que eu tenha acessado muitas pessoas especialistas da área até, que trabalham com psicanálise, trabalham com comunicação, teatro. Mas eu não culpo essas pessoas, porque, na verdade, a sociedade coloca as mulheres num lugar muito difícil. É muito alto.
Ah, eu devia ter apertado o X, né? Daqui a pouco ele vai voltar, safado. A gente finge que é efeito sonoro. A sociedade coloca as mulheres nesse lugar, então elas acabam pagando algum preço dependendo do meio onde elas circulam, né? Preço que talvez você também pague, mas você é uma mulher mais livre, imagino eu. Por conta dos trabalhos que você já desenvolveu, você já trabalhou por anos no mercado da pornografia, você organizou um festival sobre o tema, inclusive você foi curadora de um ano onde as diretoras todas eram mulheres. Eu achei isso incrível, porque existe aquela discussão se a pornografia é vilã do feminismo e da mulher. Eu acho que é importante você dar o seu olhar sobre isso. E você fala sobre esse tema e sobre fetiches em portais, dá entrevista em portais, participa de podcasts super conhecidos aqui no Brasil, e eu adorei a sua opinião e seu ponto de vista. Então, falei para o Caio, que foi quem nos colocou em contato. Caio, eu adoro ela precisa gostar de mim, eu quero falar com ela. Eu não acho que eu seja, não acho que eu seja mais livre, né? Eu tive uma educação, apesar de ser filha de asiático, né? Eu tive uma criação mais sobre verbalizar as coisas. E se eu fosse um homem e falasse que trabalhava com pornografia, todo mundo ia achar que eu era um gênio, porque eu arranjei um jeito de trabalhar sentindo o cheiro da genitália que eu gosto. Uhum. Não sendo um homem, as pessoas... Já saí com gente que basicamente me diz: mas você é tão inteligente, por que você trabalha com isso? Como se fosse uma falta de... Não tive outras opções. Quando eu comecei a trabalhar com pornografia, já viu mulheres que já estavam, que dirigiam, que trabalhavam na área, porque há essa falácia de que a Erika Lush inventa essa blasfêmia que é o termo pornô feminista, né? Feminismo não é termo mercadológico, gente. Feminismo é luta, e se não tiver incluso luta de classe e mulheres trans, já também não, e trabalhadoras sexuais já não é minha luta. Então, as pessoas precisam pensar muito nisso. Mas a pornografia feita sobre o olhar feminino, sem tantas noias que os homens têm, por isso eles fazem aquele filme com hiperclose, etc e tal, nos filmes héteros, cara, é um jeito de... Eu ganhei dinheiro, tentei colocar ali meu olhar diferente, então não tenho nenhum problema, assim, de falar. E aí eu trabalhava também na X-Plastic, que é uma produtora de outporn, né, pornô alternativo, e era uma produtora que tinha fetiche, etc. Então a gente sempre conversou muito abertamente sobre tudo, eu sempre achei muito mais fácil. Eu acho que o Brasil, assim, tem a nossa cultura, né? Cultura latina, talvez, de maneira geral. Por um lado, parece que tem, debaixo do pano, digamos assim, muito interesse em fetiches, em sexualidade de todas as suas formas, porém, tudo é envolto em muita culpa. Coisa que não existe, por exemplo, sei lá, em países nórdicos, onde praticam o que querem, e aquilo é normal, porque deveria ser normal. Cada um tem a sua liberdade, desde que era até uma cláusula pétrea que eu tinha colocado aqui em algum lugar, eu já pulei aquela parte, falando que... peraí... Eu acho que a única cláusula que deveria ser uma cláusula pétrea é que todos os envolvidos devem estar em consentimento em relação a tudo que está acontecendo ali no filme, e devem ter a capacidade de compreender o que acontece também, né, que daí já envolve ser menor ou ter alguma deficiência de compreensão, ter a idade adequada à lei daquela cultura, naquele momento onde ele vive, e desenvolver práticas seguras, que foi um ponto que alguns desses pontos você adicionou e enriqueceram mesmo a minha cláusula pétrea ficou mais gordinha, ficou melhor. Tem esse lance da culpa, eu acho que no Brasil é maior, assim, em especial porque tem uma influência muito grande na pentecostal, mas uma das coisas que eu vejo que tem uma diferença muito grande, cara, se transar com alemão, você sabe que o negócio vai ser mais frio do que tá deitado com... É ótimo, porque ninguém tem travas. Mas é muito, muito, muito frio e muito duro, assim. Não é pra gente que é latino, tá acostumada com outras coisas. Mas... Eu acho que o seu som tá um pouquinho baixo, não sei se é impressão minha. Você consegue aumentar?
consegue me ouvir melhor agora? Ah, consigo. Eu tava longe do... Eu tô muito alto, muito baixo? Não, tá. Eu costumo falar alto, então. Eu tava falando... Só que tem uma questão, assim, em especial no Brasil. Tipo, na América Latina eu não senti tanto. Já transei com algumas pessoas de outras nacionalidades por aqui. Cara, as pessoas não combinam, né? Tipo, o cara não quer nem saber se você gosta ou não, se você tem algum trauma de alguém meter a mão na sua cara, ele vai lá e mete. Sem perguntar, tipo, atira primeiro e pergunta depois. Se a pessoa gostar, ótimo. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. Eu tava pensando nisso, porque acontecem coisas parecidas no meio gay, mas eu acho que deve acontecer mais entre homem e mulher. Do homem hétero para mulher hétero. Imagino eu, que eu tive relações muito curtas na adolescência com mulheres, então não tenho parâmetro para dar opinião. Mas mesmo no meio gay, assim, eu lembro que quando eu descobri, no começo da, sei lá, 20 e poucos anos de idade, que no exterior, principalmente Europa, Norte, Austrália, esses lugares, Estados Unidos até também, as pessoas sempre, no começo da abordagem, perguntam o que você gosta de fazer, eu achava aquilo uma quebra de clima, porque assim, nossa gente, mas isso não é nada... E ainda mais com aquele olhar romântico, que a pessoa tinha que encantar e tudo mais. Pensei, que quebra de clima, fica tudo mecânico. Só que depois eu percebi que isso poupa tempo incrivelmente, porque às vezes as pessoas conversam, acham outra muito legal e tudo mais, mas depois eles descobrem que ou elas gostam da mesma coisa, e daí não vai ter encaixe, no caso dos gays, ou elas gostam de coisas que até poderiam combinar, mas em níveis muito diferentes e que não é para isso. No máximo, se elas toparem, elas vão ser amigos. Quando você tivesse verbalizado antes, de uma forma mais prática no início, a coisa poderia ser romântica ou não, ou sexual, ou intensa, depois. E até isso serve até para outras áreas que, sabendo e lendo mais e conhecendo mais o BDSM, eu fui vendo que ali é um lugar, por exemplo, onde existe regra muito clara. Porque daí, nesse caso, e talvez até o outro sexo convencional, entre aspas, deveria aprender com esse formato, que delimita algumas coisas que podem ou não precisa de repente ser o mesmo tipo de regra, claro, mas as coisas que você não quer fazer e que para você são cláusulas pétreas, já estão ali naquela primeira discussão. As dele estão ali. Se bateu, deu encaixe no Lego, assim, encaixou direitinho, então tá, vamos juntos. Não encaixou, o meu é redondo, dele é pontudo, e não, tchau. Vai procurar o outro pontudo, outra pontuda. Não, eu acho que seria muito melhor. Na questão de ser mulher, né, até pouco tempo atrás tinha uma brincadeira que é o buraco errado, né? Que o cara... Nossa, já vi um pornô disso fazendo graça. E hoje em dia, tipo, cara, na minha época de nova, adolescente, jovem adulta, a gente não discutia que isso é estupro. A partir do momento que eu não quero fazer uma coisa que você me força... Mas acontece isso de tipo, ups, eu errei o buraco? Também acontece muito do cara tirar a camisinha durante o ato sem que você veja. Isso acontece entre os gays também. E isso é considerado estupro, né? As pessoas precisam saber que não, você tá pondo meu corpo. Foi uma das razões para eu começar a tomar PrEP. Então, mulher. Na verdade, assim, eu tive que tomar PEP, né? Porque PEP é o que é pós-exposição. Não sabia o que. Tocar esse. E daí, depois eu decidi, bom, já que existe tudo isso aí por aí hoje em dia, eu não sei quem eu posso conhecer, às vezes parece uma pessoa legal, mas não vai ser depois. Na dúvida, eu me protejo. Então, enfim, decidi que era mais seguro, mas concordo. Não, e a maioria das mulheres não sabem que tem isso, assim. No começo desse ano, eu tive uma relação com o cara que tirou a camisinha no meio, e aí eu fui tomar a PEP, fui num centro especializado, e tinha eu e 20 gays, não tinha mais nenhuma mulher. Na segunda vez, eu fui com uma mulher, e ela tinha passado por mais de 15 dias, e aí a medicação já não faria efeito. Então, há uma falta de informação. É óbvio que a campanha de conscientização para núcleos é muito importante, mas não
não, parece que o sexo hétero não transmite nenhuma doença na cabeça Uhum. das pessoas. Além de feio. Eu, assim, sinceramente, eu nem vi campanhas de conscientização a respeito da PrEP. Eu fiquei sabendo meio organicamente, através de pessoas mesmo que eu conhecia. Mas às vezes que eu fui nos postos de saúde e tudo mais, era raro ver mulheres, sendo que aquilo protege a mulher da mesma forma que protege um homossexual, né? Sim. Até uma amiga minha veio, uma amiga que sempre sabe de tudo, assim, ela fora da curva. Ela falou: você sabia que existe isso, isso, aquilo? Aquilo serve também para uma mulher se ela for abusada. Enfim, se for abusada tem que ter muitas outras coisas, mas foi a única que surgiu com esse olhar. E tem preconceito, né? Às vezes a mulher tem até medo como ela vai ser tratada lá naquela situação, né? Porque o preconceito existe em tantas escalas. E esses centros de atendimento são super humanizados, super especializados, assim, tipo. Não, nesses centros é verdade. Eu tenho que elogiar, porque nos centros de... Eu até elogiei lá na hora para o gestor geral lá, que é o Rico, que o atendimento deles, assim, desde o primeiro contato das pessoas, é humanizado, educado, cordial, sabe que está lidando com um ser humano que está num momento fragilizado, coisa que eu, como marketing, que às vezes eu tenho que olhar a cadeia de atendimento de uma rede de varejo ou algo assim, às vezes é muito difícil fazer isso numa loja onde todo mundo está ganhando para fazer aquilo bem feito. E lá, não que as pessoas não estejam ganhando, mas enfim, elas não estão sendo tão monitoradas com KPIs que vão dizer se ela ganha mais ou menos no fim do mês, mas elas estão fazendo aquilo com muito cuidado e empatia, talvez por vocação também, né? É muito bom por esse ponto e é muito bom se cuidar. Então, já vale uma dica aí para quem não conhece pesquisar a respeito. Sim. Fala para mim um pouco da diferença entre o pornô mainstream e o pornô alternativo, que era uma coisa que eu não conhecia bem, então deve ter mais leigos por aí que não sabem o que é e por que surgiu o alternativo. O outporn é uma pornografia com corpos, com visuais mais diferentes. A porno mainstream, em geral, é uma pessoa totalmente depilada, branca, porque faz parte da pornografia mainstream ser higienista de cor e raça. Sei lá, aquelas unhas gigantes. Mas, para além disso, no pornô alternativo, a gente tenta fazer filmes menos... O entregador de pizza foi te entregar uma pizza e tá de toalha. Uhum. As histórias tendem a ser um pouquinho menos irreais. Não que eu não conheça gente que não tenha pego pizzaiolo, mas o entregador de pizza, pizzaiolo e toda a cadeia produtiva. Mas é tipo isso, é sobre o olhar, é sobre o roteiro, é sobre os corpos, né? Imagina, um corpo gordo, em geral, não está no pornô mainstream, a não ser que seja para estar sendo ultra subjugado. Uhum. Sim. E até você fez uma ponte com... Não sei se você teve tempo de ver um vídeo da Laiso, que eu postei agora há pouco nos stories, onde um jornal... Ela estava dando naquelas junkets. Você conhece ela, a cantora? Ela é uma rapper, flautista e canta super bem também. Acho ela incrível. E ela é gorda e ela não se desculpa por isso. Maravilhosa. Ela se sente sexy, dança com roupas curtas, decote, fenda, top. Teve uma entrevista muito bem conduzida pelo Felipe Cruz, do Papel Pop, que quando quis tocar nesse assunto, porque ela também é muito combativa, então ele falou dos problemas dele como um homem gordo, para daí entender se ela passava por coisas parecidas. Um outro jornalista X, que eu não vou falar quem é lá, teve as perguntas mais misóginas e arrogantes possíveis, julgando primeiramente o corpo dela, como ela fazia sucesso tendo aquela aparência estranha daquele jeito. Mas a Laiso sabe sambar na cara de tanta gente, né? Tipo assim, às vezes eu olho ali, se eu não soubesse que aquele jornalista, ele é um jornalista de muitos anos no jornal, eu diria que ele foi contratado só para ser escada dela, só para dar entrevista, só para dar respostas maravilhosas, porque ela sambou tanto que acho que assim, não sobrou nem um purê no chão do que ele era antes. Mas esse tema realmente, tipo, volta, até para quem tá no poder. Eu
eu sou gorda, né? Mas eu era muito mais gorda antigamente. E eu via, assim, tanto homens quanto mulheres achavam que, imagina, alguém me desejar era uma coisa meio absurda. E aí, quando E a gente internaliza isso, né? Eu digo a gente porque eu já fui um adolescente gordo. A gente internaliza que, então tá, se todo mundo diz que você não é merecedor do olhar sexual de alguém, você talvez acredita que não seja. Pior que não, eu desenvolvi a minha autoestima, tipo, sendo gorda. Então não tinha nenhum problema, assim, sair com todos os caras que eu achei bonito. Porque vem de dentro, né? Se você tá sexy, se você tá bem com você, às vezes a magra gata não tá. Pois é, e aí eu vi, assim, tipo, que as pessoas tinham uma questão ali de achar que, ai, não, mas ela é gorda. E Tem essa... Desculpa, né? Pode me cortar de volta, tá? Não quero fazer me interrupt com você, não. Eu ia falar que quando eu emagreci, porque primeiro eu era um adolescente meio gordo, depois eu perdi uns 20 quilos, fiquei muito magro, e daí fui estabilizando. Eu fiquei espantado como, de repente, eu existia para muita gente que eu não existia. Sei lá, mas existia desde entrar no ônibus e as pessoas perceberem que eu entrei no ônibus. Você é meio invisibilizado, assim, e principalmente lá nos anos 90, quando a percepção de inclusão e pluralidade era muito diferente, né? Não, assim, tipo, eu emagreci 40 quilos, né, nos últimos 2, 3 anos. Porque eu fiquei doente, etc. E aí eu reparei que algumas pessoas que nunca tinham dado a entender que queriam sair comigo começaram a dar em cima de mim. E eu fiquei... Pra uma das pessoas eu falei, olha, você não me comeu gorda, mas agora que você vai me comer mesmo. Porque eu continuo sendo a mesma pessoa. Meu rosto continua sendo o mesmo. Minha cabeça é a mesma. Então, tipo... E aí tem isso também. Tem os caras que fetichizam. Eu nem sei eu não gosto muito de usar essa palavra, eu prefiro falar, objetificam o corpo da mulher gorda. Cara, tipo, em São Paulo tem diversos caras assim que tipo, entram na vida dessas mulheres e começam a devassar tudo porque eles pegam tipo um ponto onde a autoestima tá meio fraturada ali. E eles batem pra doer, assim. Tipo... Mas você acha que é sempre nocivo, assim? Ou às vezes, apesar de objetificar, o que é uma coisa obviamente ruim, existe uma relação que possa ser construída com pontos positivos, porém esse ponto é negativo e daí talvez não seja saudável mesmo, mas não tão completamente nocivo. Uma dúvida minha. Não, eu acho que depende de até onde você está disposto a ir, assim. Que eu vejo, em especial porque em relacionamentos de homens com mulheres. Desligar o sino. Oi? Eu tenho medo de desligar o sino e desligar a live. Porque eu já fiz muita besteira com isso. Então tem intervenções sonoras, sabe? Eu vou colocar um sino para alegrar a gente quando a gente estiver falando de um assunto muito pesado. Mas é isso, assim, tipo, eu sinto muito que tem muito homem que dá uma abusada, assim, das mulheres. Em especial das mulheres gordas e tal. Porque Achei isso interessante que você falou também. Porque eu não tinha lido dessa forma aquela história que eu já ouvia, mas assim, eu também nunca aprofundei para entender melhor, né? Mas já ouvi isso várias vezes, de que a gordinha que eu conheci no final da festa foi, no fim das contas, o melhor sexo, foi papapá, não sei o quê. Só que tem esse viés que você falou e eu nunca tinha me dado conta disso. Esse papo aí é tipo, ai, nossa, ela deu o dobro do que eu normalmente dão, porque ela precisa, tipo, mostrar que ela, sabe? Que ela compensa. Sensação ali de não sou magra, então você é ótima na cama. Sim. Eu costumo falar que eu estou no momento lazy sex da minha vida. Quem quiser fazer esforço faz, eu vou ficar tranquila que eu já tenho idade para ter dor nas costas, no joelho. E a postura que a gente tem, com certeza, vindo de dentro, tipo, as pessoas entendem, né? É engraçado isso. Que algumas coisas na minha vida foram mudando conforme, enfim, foi evoluindo. E eu fui vendo que, às vezes, por fora pode não mudar nada. Você pode ser exatamente aquele outro que poderia ser ou diminuído, objetificado e tudo mais. Mas quando você mostra que tais coisas não doem, aquilo ali não é uma ferida sua que está aberta, não tem como cutucar. Não tá ferido, né?
E eu ia perguntar para você também, eu tô meio fazendo um jazz, assim, um freestyle das coisas que eu anotei ali. Porque se conecta com o que você falou. Se você acha que existe também essa certa objetificação do corpo trans hoje em dia, porque eu vejo mais situações, mais momentos onde homens gays se interessam por homens trans e nos comentários, o fato de ser trans é algo excitante, ou vice-versa, né, com uma mulher. Inicialmente eu pensaria, isso é 100% negativo. Porém, daí eu penso de onde a gente veio. De uma época onde essas pessoas, até hoje, elas têm uma idade média de vida de média de 35 anos. Elas eram seres que eram só para atacar e ser morto na rua. É triste pensar isso, mas será que essa objetificação é uma evolução? É que, olha, das pessoas... Joguei uma bomba difícil para resolver. Oi? Eu te joguei uma bomba no colo. Não, das pessoas trans que eu conheço e das pessoas trans que se relacionam com pessoas que acabam sendo gays ou bis, né? Eu sinto assim que os homens cis se relacionam com homens trans, que são gays, eu sinto que, assim, um amigo meu até um dia falou, cara, tipo, eu não fazia esse tipo de sexo aqui há muito tempo, porque é um sexo vaginal, né? Uhum. No final das contas. Sim. E ele falou, e eu nem sabia que eu iria gostar. Então, é que eu acho que no final as pessoas se ligam muito à genitália e nem tanto ao prazer. Uhum. Eu acho que tem que ser outra coisa. E eu acho... Tá em processo. Pelo tanto que eu vejo que minhas amigas trans sofreram, cara, realmente, pega na mão, anda na rua, sabe? Porque mano, essas pessoas são espancadas. São menos que gente, assim. Menos que um animal. Não, então, é ridículo. Óbvio que não é bom objetificar nenhum tipo de corpo, mas eu acho que essa estranheza... Porque até pouco tempo atrás, cara, um homem hétero, cis, nunca assumiria namorar com uma mulher trans. Uhum. Tipo, a gente teve que ralar muito pra isso acontecer. Sim. A gente não, né? A gente como sociedade, mas essas pessoas... Não, eu lembro, quando eu era criança, assim, que, sei lá, passava no carro da família na região ali perto da Avenida Indianópolis, para quem é de São Paulo, víamos, não sei nem se era só trans ou prostitutas, de modo geral, mas as pessoas normais, né, pessoas de bem, tinham um olhar que era quase como se não fossem seres humanos, são seres que escolheram estar ali daquele jeito. E geralmente, quando você vai ouvir alguma coisa da história dessas pessoas, muitos fatores, muitos nãos da vida foram afunilando as escolhas que podiam ser feitas, não os que as outras pessoas não ouvem. Né? Sim. Então, é isso. Não, está sujeito a tantas violências e muitas vezes expulso de casa. Não é uma coisa que é fácil, assim. E te transforma como ser humano também. Você tá sempre, sei lá, se defendendo, se protegendo, né? Na temporada passada, eu fiz uma live muito legal com a Renata Bastos, que é uma atriz que é trans, conhece ela? E também, para mim, a performer mais sexy num palco que eu já vi na vida. Assim, eu acho ela maravilhosa dançando. E ela falou com muito embasamento de tudo isso. Ela tem um conteúdo incrível. E um pouco antes de falar com ela, eu tinha convidado a Ebony, que eu já conheço a Renata há bastante tempo, mas a Ebony eu conhecia há mais tempo. Porque eu tinha uns 20 anos e ela estava tocando como DJ. Na época ela era drag, né? Mas ela estava montada e tocando como DJ numa festa gay, só hip hop, Mariah, Jay-Z, Beyoncé e afins. E eu e meu amigo ficamos chocados, falando: nossa, adoro essa música,
Nunca ouvi isso numa balada gay, menos ainda com uma drag tocando. Tipo, foi à noite. E daí eu contei até pra ela, eu escrevi isso uma vez num post, que foi engraçado que bêbados são bêbados, divas são divas. Porque tava com a minha máquina fotográfica, queria tirar uma foto com ela, fui tirar, pedi pra tirar. A minha máquina estava sem bateria, minha solução de bêbado: você pode tirar uma foto com a sua máquina, daí você posta no seu fotolog e marca a gente? Ela podia ter dado um samba na minha cara, né? Quem é você? Ela foi fofa, ela fez isso e ela postou com uma legenda muito querida. E eu tenho essa foto até hoje, com muito carinho. Mas, enfim, ela não tá mais aqui entre nós e eu queria ter feito essa live com ela. É a realidade, infelizmente, de muitos homens e mulheres trans, né? Falando... Espero que isso melhore, obviamente. Acho que está caminhando para melhorar. Falando de uma outra coisa relacionada até a pandemia, que aumentou esse mercado, e eu não tinha uma leitura tão clara dele, que é o OnlyFans. Ele é, na verdade, até onde eu entendo ele, pelo menos, uma forma de... o artista, ou a performer em si, a pessoa que está ali se expondo no trabalho, ele está fazendo aquilo, mas ele está sendo muito menos objetificado por uma estrutura, um negócio. Geralmente ele está no controle daquilo que está acontecendo ali, ou não. Eu acho que todos... Peraí, para não falar besteira. Eu acho que é importante a performer, o artista ter uma forma tão próxima, mas eu acho que também as pessoas precisam lembrar que a internet é um lugar que não sai. E no final tipo, eu vejo muita gente achando que eu vou criar esse perfil aqui, ninguém nunca vai ver, e essas fotos nunca vão vazar e vazam. Sim. E além disso, né, acho que também faz parte, porque durante uma pandemia mundial, tantas pessoas estarem criando uma página no OnlyFans falam muito sobre como no capitalismo tá todo mundo falido. Sim. Todo mundo ficando desempregado e tudo mais. Que é uma forma de ganhar dinheiro no meio daquela fase onde não podia... Pois é, e aí é isso. Tipo, eu fico me questionando como que tá sendo isso, né? Porque, de repente, tipo, de um dia pro outro, durante a pandemia, a gente teve 1000 produtores de conteúdo. Nada contra, mas... na verdade, eu tô perguntando mais como sociedade, assim, o que está acontecendo. Porque todas essas pessoas um dia vão querer se aposentar e elas estão nesse trabalho informal, enfim. Você tem que pensar a longo prazo também, né? A longo prazo, tanto no sentido de para onde vai na sua vida, onde você vai chegar, é o que você espera, ou também nesse caso que você falou de a sua imagem tá lá por muito tempo. Isso foi até sendo quebrado aos poucos, assim, hoje em dia tem... gente, me deu branco o nome da mulher mais famosa de todas, a Kim Kardashian, que vazou a sextape. Tá certo que ela tem 1000 coisas ali que a protegem e que são privilégios que outras não têm, mas enfim, da sextape virou uma famosa. E eu fui até pesquisar, tinha Tracy Lords, que era ela foi atriz pornô, depois teve um monte de treta porque ela falsificou a documentação, ou alguém falsificou por ela. A maior parte dos filmes foi feito quando ela era menor de idade. Só um filme foi maior de idade. Mas ela virou uma artista pop nos anos 80. Né? Você conhece... Quer dizer, você deve conhecer melhor do que eu. Mas tipo, a Kim Kardashian não tem que ir pegar o ônibus lotado. Ela não tem... que é isso? Ela não vai sofrer com aquilo. Antigamente, se as pessoas faziam filme pornô na época da fita ou do DVD, não era todo mundo que via. Na internet, as pessoas mandam pro WhatsApp. Sim. Então, assim, tipo, o cara que vai te atender no mercadinho vai te conhecer. E a gente não sabe como vai ser a reação dessa pessoa. Então, tipo, você tem que estar muito preparado, muito ciente de que situações... Seu pai pode ver. Situações assim podem ocorrer. Sim. Porque senão, fica tipo, nossa, esse mercado é super fácil, nossa... O OnlyFans vem em dólar, não sei o que, e no final, você não tá pronto. Você tem que se preparar mentalmente para receber tudo isso. Falar, tá, ok. Que até
Não pode falar. Não, pensando em tudo isso, vale a pena. Uhum. Aí tá. Sim. É até um pouco o que eu pensei quando eu falei ali que nem todo mundo pode... Eu quero ser a voz da liberdade. Vou sair falando tudo que eu acho, sendo um revolucionário da mensagem no mundo lá fora. Daí eu penso, eu tenho tal tio que mora em tal lugar, eu tenho a avó que está não sei onde, eu tenho aquele contato profissional que é super importante. Todos vão ouvir essa mensagem e vão entender da mesma forma? Vou achar que associar, talvez, no emprego com aquela pessoa vai dar certo? Assim, eu tenho que testar todas as variáveis, porque muita coisa da minha vida pode mudar por conta de algumas decisões, de quanto vai estar exposto ou não. Tem hoje em dia, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann, que é sobre conteúdo íntimo vazado na internet. Isso acho que cada vez mais vai ser aplicado, principalmente quando não é consentido, né? Mas deu para ver o quanto aquilo foi embora. Tipo, todo homem hétero que eu conhecia tinha foto dela. E é crime, né? As pessoas não fazem. Porque, meu, tá, você tá falando da Carolina Dickmann, que é uma mulher adulta, é uma invasão de privacidade, é ilegal. Mas, cara, se você estiver fazendo isso com uma menina de 15 anos... E se fosse sua filha, né? É que eu não gosto muito dessa argumentação. Você tem mãe, você tem vó, você tem filha, você tem... Tipo, não, você precisa entender essa pessoa como ser humano, tal qual você. Independente dos seus seres humanos, os outros também são, né? Exato, independente de você ser do mesmo gênero ou não com a pessoa. E aí é isso, né? Tipo, nossa, mas você tem que falar sobre o estupro pro seu filho porque você também tem filha. Não, cara. Você tem que falar isso porque ninguém tem que ter direito. Seu corpo pode ser violado, sabe? Tipo, ninguém tem direito de fazer isso, de invadir o seu corpo. E aí, tipo, a foto, a nude, né? As pessoas trocam nudes agora e aí, tipo, o cara... Ou a mina troca nude com o cara e um deles acha que tá tudo bem espalhar pra todos os amigos, que aí também não vão ter nenhum tipo de responsabilidade e vão espalhar pra todos. E aí, no final... Exatamente. E daí, tipo, já não sabe nem mais quem é só mais uma pelada bonita, enfim, e vai embora aquilo lá, e às vezes tem gente que já se matou por essas coisas, tudo mais, tem gente que se mata que o mesmo processo acontece com bullying, não só com nudez, né, mas é um processo que a internet precisa, de alguma forma, resolver isso melhor, né, de como não deixar uma coisa tão nociva viralizar, e ainda mais num futuro onde o deepfake vai ficar tão bem feito que às vezes pode ser usado para atacar alguém que você não quer que, sei lá, politicamente esteja bem, ou, enfim, se você tiver dinheiro para pagar pelo seu deepfake, você fakeia quem você quiser. E daí uma pergunta que sai um pouquinho desse espectro. Eu li numa matéria que saiu recentemente, há uma semana, no Catraca Livre, que no Japão, a metade das pessoas entre 16 e 49 anos não pratica sexo há mais de um mês. E justificativa que surgia ali era receio de escolher errado e busca pelo amor romântico. Eu pensei, nossa, busca pelo amor romântico deu ruim, gente, volte para trás, volte umas casas. Se você acha que você vai ter sexo só quando você achar o amor romântico ideal, acho que ele nem existe do jeito que você pensa. Porque construíram com uma colcha de retalhos ali de coisas fantasiosas às vezes ou perfeccionistas em outros momentos. E às vezes também o que é perfeito num momento não é mais em outro, né? Eu tento não ter preconceito em relação a nenhum tipo de sexualidade, mas a falta de sexualidade, ainda mais quando ela é ligada a algum tipo de algum tipo de castração mental ou até sexual nesse sentido. Bom, não literal, mas enfim, castração mental assim para pessoa não viver e não sentir aquilo pelo medo do sofrimento, isso me incomoda. Queria jogar a opinião para ver o que você acha. Na verdade, é uma cultura muito diferente e distinta da nossa, né? Distante. Apesar de ambos termos antepassados japoneses, é distante. Eu não cresci em colônia, por exemplo. Não, meu pai era rebelde. Meu pai casou com uma brasileira contra a vontade dos pais. Mais alto do que normalmente, né?
E aí a grande questão tipo, eu acho que para um povo que não tem tanto costume do toque, do abraço, né? Porque, tipo, a gente tem nossa ascendência, mas a gente é brasileiro nisso, né? efetivamente latinos, né? A gente tem esse negócio do abraçar, do beijar, que não é uma coisa normal para eles, assim. Pra eles, pra quase ninguém, viu? Todo mundo acha que brasileiro, até em relação a outros latinos, que brasileiro é muito físico, né? De toque, que não quer dizer necessariamente sexual. É relação, tipo, pessoa com pessoa a gente tem muita proximidade. Eu tô achando que eu tô tão numa névoa aqui, como se estivesse no céu, na metade de cima, eu vou mudar a luz, só um segundo. Eu acho que é o efeito que você colocou, porque uma hora você colocou um Então, efeito. eu não tava com esse efeito desde o começo, tava? Não, Eu fui ficando desse jeito. Agora você tá com um efeito que tem tipo sarda, blush. Eu tô tipo ninfeta, né? Não sei mudar o meu filtro. Não sei, depois eu mexo isso quando eu for salvar a live. Gente, mas eu não sou assim, tá? E... você... eu queria te perguntar também uma coisa que eu não tenho resposta, porque eu não sou especialista da área, você também da área no sentido psicanalista, terapeuta, né? Você também não é, até onde eu sei. Só que eu já ouvi de profissionais da área que, por exemplo, quem tem tesão em sexo agressivo com aquele roleplay, onde tem, sei lá, a dominatrix e o escravo, ou mesmo no meio gay, enfim, tem um dominador e o escravo, ou coisas mais leves, mas que alguém está dominando e a outra não, que isso pode estar refletindo outras travas que a pessoa tem, posturas que ela tem durante outros momentos da vida. Isso me parece um pouco estranho, não necessariamente uma regra. Mas daí a conclusão que eu cheguei é que, sendo ou não sendo verdade, a sexualidade ser dessa forma é uma consequência e não uma causa. Então, talvez, se isso afetar muito negativamente outras áreas da vida, pode ser o caso de tratar por causa das outras áreas da vida. Mas, se o sexo mudar por causa disso, mudou. Mas o sexo em si não é um problema nessa questão. Foi a linha ali que eu fui desenhando a respeito disso para concluir que esse tipo de fetiche não é problema, até que lá atrás, se por outra razão, relações de dominação e submissão forem um problema na sua vida, se você resolver aquilo e aquilo mudar toda a sua sexualidade, bem, tudo bem, mas não era esse o problema. Eu acho que todo mundo meio que se abraçou nessa ideia, tipo, ele manda no trabalho, então ele deve ser submisso ou bottom na relação. E eu acho que no final, eu espero, inclusive, né, tipo, pelo menos das pessoas com quem eu convivo, que no final é assim, tipo, as pessoas aprenderam a explorar o maior órgão sexual que a gente, os maiores zona erógena que a gente tem, que é a pele, né? A Garça falava isso, a gente tem 2 metros quadrados de pele e não sabe utilizar bem como zona erógena. E quando a gente fala sobre submissão, privação, é muito sobre a pele, né? Tipo, a maneira que a pessoa vai te bater, com o instrumento que ela vai te bater, na velocidade que ela vai te bater, vai te provocar distintas sensações naquela área da pele que acabam reverberando para o resto do corpo. Então, eu não acredito que, nossa, ela é uma pessoa super castrada na vida e por isso à noite... Você não problematiza isso. Eu acho que... Eu acho que bem heteronormativo, eu acho que não tem muito a ver, assim. Eu acho que as pessoas fazem porque curtem e porque aprenderam a respeitar o limite do outro. Sim, e talvez, não sei também, né? Eu vou jogar para o outro lado agora. Talvez porque isso não é tão aceito, não está na norma do que se espera de um sexo padrão, então alguém acha uma justificativa para que aquilo não seja muito normal, sei lá. Né? E sobre pele que você falou, eu lembrei de uma coisa que o meu terapeuta falou para mim, eu achei muito legal, que de todas as coisas que podem ser fingidas ou não numa relação, uma que não dá para fingir, assim, pode ser até, sei lá, tem fetiches em sexo homossexual onde a pessoa que está como passivo
ela não quer ter uma ereção. Tipo, não é... Enfim, não faz parte ali do contexto e está todo mundo de acordo. Mas, mesmo não que seria a forma de ver um homem excitado mais obviamente, né? A ereção dele. Mas ele falou, a pele arrepiada, ninguém finge. Isso diz muita coisa do que está acontecendo ou não para outra pessoa. Se ela está sentindo algo ou não, seja lá o que ela estiver sentindo, dependendo do que está sendo feito ali naquele momento. Mas a pele não mente. A pele não mente. A pele é uma enorme zona erógena. É. E eu queria, para fechar esse bloco, perguntar se você lembra de alguma história. Eu separei aqui a minha para falar de um tema que eu falo pouco, que eu enfiei pouco nesses vídeos aí que eu postei recentemente, mas é sobre situações onde o sexo foi visto como um problema e aquilo teve consequências ou um pouco positivas ou negativas, ou como alguém abraçou alguma causa, alguma questão e aquilo mudou um cenário em dado ambiente. Quer começar você? Começo eu? Não, começa você. Tá bom. Bom, pessoas que me conhecem, agora não tem tanta gente, mas depois vai ter na gravação. E no YouTube, principalmente. Vocês quase não me veem falando de Madonna, né? Nunca. E uma análise que eu fiz a respeito do que a fama faz com a cabeça das pessoas, porque deve ser muito doido ter todo mundo dizendo sim, sim, sim para você quando você está no topo, você não tem nenhum espelho que te diga a verdade, a pessoa surta. Michael Jackson decidiu que queria fazer um parque de diversões dentro de casa. Prince, por conta de brigas lá com a gravadora, decidiu que ia chamar um símbolo. E a Madonna decidiu que ela podia falar o que ela quisesse sobre sexo num mega projeto, que incluía um livro com as fantasias eróticas dela fotografadas por um fotógrafo de arte, de moda, mas nada de pose de sexo de rico, assim, era pelada, às vezes com a perna aberta, às vezes em posição de sadomasoquismo, simulando um abuso com homens mais velhos, com mulheres, com algumas pessoas famosas que depois do revés na mídia, todos lamentaram ter participado do projeto, exceto a Madonna. E além do livro, na mesma época, no combo dela, ela lançou Erótica, que era um álbum falando de sexo de diversas formas, desde o olhar romântico até o olhar puramente fetichista, olhar da AIDS até, que era um tema mais presente, porque não existia tratamento para profilaxia e tudo mais naquela época, ainda é um tema muito importante. Ela introduzia falando de um professor dela, que era o primeiro mentor da vida dela, que era gay, que era uma outra coisa que as pessoas não verbalizavam, que tinham um ídolo gay. Muitas cantoras nem diziam, nem tratavam desse assunto. E teve esse álbum, teve um filme que era um soft porn, podemos dizer assim, era um soft porn com instinto selvagem. Você chamaria instinto selvagem de soft porn? Que era uma coisa parecida com aquilo, tipo assim, eu quero ser pornô, mas não posso, porque eu tenho que estar em Hollywood. É uma coisa assim. Que chamava Body of Evidence, que eu traduziria, não como traduziram, traduziria como o corpo de evidência. Porque acontecem coisas lá e é um corpo como evidência. No Brasil traduziram como o corpo em evidência, que é para deixar mais sexual. Isso era uma turnê bem afrontosa lá, cheia de cenas bem picantes, porém bem contextualizadas. Aconteceu que ela estava na época, até então, que eu chamava de Era de Ouro, que durou uns 2 anos e meio, onde crítica e público ovacionavam ela e ela vendia como água. O segundo álbum mais vendido da história é um álbum que era o Immaculate Collection, que ela vendeu dentro daquela Era de Ouro. O álbum seguinte foi Erótica, quando ela foi chamada de demônio nos jornais, Madonna acabou, a carreira dela não existe mais.
que é ridículo essa mulher achar que pode falar isso, quem ela pensa que é. E assim, voltando nas matérias dessa época, dizem muitas coisas, e ela pontuou isso também, que nunca disseram de homens. Por exemplo, na mesma época, o Prince fez aquele show que eu coloquei em algum dos vídeos de promoção da live, onde ele está com a bunda de fora cantando e rebolando. Aquilo foi divertido, ninguém criticou aquilo. De, insinuar certas, e principalmente insinuar sexualidade naquele livro, sem ter um olhar masculino. Por exemplo, um entrevistador falou por que ela estava sentada em cima de um espelho admirando a própria vagina. Não aparecia nada. A foto em si, ela fazia você pensar em algo muito sexual, mas na verdade era uma mulher admirando a si mesma. O sexo era quase com ela mesma ali. E só que aquilo chocou porque, enfim, para que aquilo? Aquilo era disgusting. E a carreira dela meio que quase acabou ali. Depois ela se reinventou de outra forma. Ou seja, o boleto não está pago para ninguém, até para quem está lá no topo. Se você for falar do que as pessoas não querem falar e não estão prontas para ouvir, pode dar merda. Eu vou falar da Gabriela Leite. Não sei se você conhece. Não. Mas Gabriela Leite é fundadora da ONG da Vida. Se não me engano, também da DASPU. Eu lembro que eu ainda estava assistindo no colegial. Eu fui numa Bienal. E aí tinha um vestido feito de camisinhas. E tocava o funk da DASPU, que é: DASPU é uma puta parada. DASPU é uma parada de puta. E aí eu falei, caralho, que foda. Né? Tipo, eu cresci na Heliópolis. Eu tinha vizinhas que eram prostitutas, eu conhecia muita gente. E, tipo, ver ali na Bienal foi muito louco. E aí a Gabriela Leite, tipo, ela começou a cursar Sociologia na USP, mas ela nunca terminou. E aí, tipo, quando ela lança livro e tal, quando ela começa, porque ela participou dos primeiros encontros de garotas de programa, prostitutas, para discutir certas coisas. O garoto se cuida. Não sei se você lembra dessa época. Eu lembro do nome. A campanha para uso de camisinha tinha a ver com... começou também a ser veiculadas para prostitutas. Sim. Para elas introduzir. Tanto a PrEP também teve um lance assim. E ela começou a defender os direitos das prostitutas, a regulamentação da profissão, e luta pela aposentadoria dessas trabalhadoras. Isso como está hoje em dia? Eu estou leigo mesmo, eu não sei te dizer. Desde 2002, tipo, a profissão prostituta nunca foi crime, né? Desde 2002, ela existe como ocupação, trabalhador do sexo. E aí você consegue ter uma aposentadoria no futuro. Que bom. E aí é isso, sim, Gabriela era maravilhosa. Infelizmente não a conheci, mas quando ela fez sucesso, tipo, ela já estava bem mais velha. E aí as pessoas começavam a colocar no GC dela ex-prostituta, ex-socióloga. E ela falou, tipo, eu nunca me formei na faculdade, não sou socióloga e nunca falei que sou ex-prostituta. Eu continuo sendo puta. Sim. Parece que tipo, ela tá escondendo uma parte do passado, sendo que ela não tá lá pra isso, né? Foram tentando higienizar, assim. Ela não tipo, achou muito orgulho de quem ela era e do que ela fez, assim. Então, tipo, tentam higienizar muitas pessoas que eram transgressoras. Quem, tipo, estava falando sobre uma coisa que ninguém queria ouvir, mas ela continuou batendo o pé e falando sobre. Que máximo. Vou procurar mais sobre ela, quero conhecer. E você me estimulou a fazer um adendo. Eu vou ser abusado e vou colocar mais um ponto aqui. Que eu sou voluntário em uma ONG que eu acho que faz um trabalho muito bonito. Acho não, eu tenho certeza. Que é o Casarão. É uma casa de acolhimentos de LGBTs, que ia mais principalmente trans. E oferece todo o suporte, desde quem está em situação de rua, até buscar formas de fazer cursos profissionalizantes que possam inserir essas pessoas no mercado, alimentos para quem não tiver o que comer. Depende muito de cada situação em que está
cada pessoa que é acolhida ali. E todo mundo que puder ajudar a participar, acompanhar as campanhas que eles desenvolvem. No meu perfil tem o arroba do Casarão, e eu gostaria muito se todos pudessem seguir e ver o trabalho deles, que é muito nobre, muito legal. Sim. Uhum. Olha, Sandrones aqui, Sandrinha. Sandrinha, você poderia dar muitos depoimentos aqui, hein? Babafa, não vou falar nada pra você, não. Ai, ai. Peraí. Você chegou tarde, hein, Sandra? Você vai ter que ver o comecinho depois. Olha, eu queria comentar com você alguns conteúdos que a gente recebeu, tipo o Momento Cartinhas, que a gente vai falar, enfim, dar o nosso olhar de leigos praticantes, você um pouco mais profissional do que eu, bem mais, né? Mas enfim. Primeiramente, o caso de uma pessoa, homem, que tem tara em ser ativo com homens casados e tem muito no aplicativo, eu vejo isso. Não é meu interesse, né? Mas tem um ar lá de... como é que tem uma nomenclatura que eu acho hilária? Heteropassivo. Tem muito heteropassivo, casado. Daí, ele tem, enfim, e ele tem estado no outro lado aí, e ele me relatou uma história de, por exemplo, um desses casados passivos dele querer ser possuído por ele na cama que ele dorme com a esposa, vestindo a lingerie da esposa, até que chegou um ponto em que esse meu conhecido começou a achar aquilo muito creepy, tá muito estranho, muito doentio pra mim, eu não quero mais. Ele deu um ghosting, tipo, sumiu e não quero responder mais, porque vai argumentar e vai ficar no meu pé, porque nem todo mundo aceita fazer o que eu tava fazendo e não quero. Eu achei, primeiramente, essa história triste, porque ao meu ver, pelo menos, é uma pessoa mal resolvida que está puxando para sua má resolução uma esposa que não tinha, talvez, problemas sexuais. A não ser que isso seja um acordo entre os dois. Ele usa a roupa dela íntima na cama com um homem, ela usa a roupa dele com outra mulher. Mas raramente é isso. Daí se ela pudesse, se ela estivesse participando, né? Que tem casais que tem isso também. Se ela tá lá sentada num canto achando tudo super sexy. Mas não era a história desse amigo. Então, nesse caso, acho triste a pessoa não conseguir, enfim, ter que viver a maior parte do tempo uma outra história e ter que, só nesses recortes, ser ela mesma, mas ser com alguém que vai jurar, que não vai contar, que ela é aquela pessoa. Você acrescenta mais alguma coisa desse além desse olhar? Hã? Eu acho que Nelson Rodrigues, se estivesse vivo, escreveria uma história assim, a vida como ela é. E a mulher pega o marido com suas lingeries. Só que daí, na verdade, tem que ter um plot twist aí. A mulher ainda, no fim das contas, ela era uma dominatrix. Amigo, no final. Ela era uma dominatrix. Ela podia ser a dominatrix do ativo. Na escala ali, aquele lá que era o comedor, ele só aceita apanhar daquela mulher. Né? Gostei. Vamos escrever esse roteiro? O heteropassivo é o último lá do outro ponto da história. E uma outra história tem até a ver com algo que a gente já falou, não sei nem se vale a pena a gente... Não tem muito mais que aprofundar, que é a respeito do fetiche no corpo de uma pessoa que saiu com um homem trans e que achou muito sexual, muito estimulante ter, falando português, claro, ter dois buracos... onde a pessoa também tinha tesão nos dois lugares ali para usar. Porque até então só saía com homens cisgêneros. Não falou criticando nem nada, falou gostando, mas se a diferença fisiológica da pessoa é tão exaltada, daí eu já vejo um viés de objetificação. Né? E daí já, sei lá. Mas também não, sei lá, um aprendizado. Porque meus amigos que são gays gostam de pinto, né? E aí sentiriam essa falta. É que esse aí específico, eu sei que ele
Ele só gosta do pinto dele. Ah, entendi. A pessoa falocêntrica de si só. Entendeu? Ele só tem um papel sempre. E, bom, para o nosso bate-bola que começa agora, eu queria citar uma coisa. Eu posso pegar qualquer coisa aqui, na verdade, para citar isso. Que era para trazer alguma coisa. Eu queria trazer alguma coisa. Eu sempre trago algo diferente para quebrar a vibe. E daí eu trouxe algo aqui que serve para exemplificar uma coisa que eu ouço de todos amigos médicos que ou contaram, ou eu cutuquei para contar, todos já passaram por isso. De ir no PS lá em algum momento, apareceu um homem casado que estava lá fazendo uma batida no churrasco da família, ele escorregou e a garrafa entrou na bunda, ou que. Tem outra história que eu não sei como a coisa foi para lá. Por exemplo, uma Barbie ou uma lâmpada. Eu pensei, quem coloca uma lâmpada na bunda? Aquela lâmpada estoura, credo. Uma garrafa chamada de uma bebida chamada menina. A gente, olha, médico é ser humano também, né? Imagina você fazer o nascimento de uma menina. Eles comemoraram o parto da menina. Mas, obviamente, não maltrataram a pessoa. E aí eu trouxe uma garrafa para exemplificar as coisas que saem de lá. Ou as coisas que não saem. Porque, por exemplo, teve a história da Barbie, que a Barbie entrou, né? A Barbiezinha, encolhida, não sabendo que túnel era aquele onde ela estava entrando. Daí, de repente, acho que ela, na hora de sair, ela se rebelou e ergueu os braços. E daí não saía mais. Eu tô horrorizada com essa cena dentro do canal. É. Ai, viu? Não, e teve um outro mais horrorizante, que era a pessoa colocou um desodorante, só que o desodorante impossibilita que use bisturi que já vai cauterizando, porque senão explode o desodorante. Então teve que ser aquele bisturi que sangra rios de sangue. Gente, Tudo vocês isso vão para não. utilizar um desodorante no Culpa. Tororó de vocês, eu diria, Anitta, usa de plástico. Usa o rolão. Não, Pelo gente, amor de Deus. olha, por exemplo, eu conheço uma amiga, que obviamente não vou falar quem é, que ela reclamou uma vez pra mim que ela não gosta de namorado que não deixa ela brincar lá, com os dedos ou alguma outra coisa. Se o cara não gosta, provavelmente não vai durar. Ela teve vários namoros, eu conheço vários namorados dela, e assim, aquilo é uma zona erógena que pode ser estimulada, inclusive sendo hétero. Ah, mas seja a pessoa, quem for, hétero, gay, bi e tudo mais, se resolva. Ai, não bota uma coisa que pode explodir sua bunda, Tem plug anal, gente. né? Então. E outra, né? Porque as pessoas, é que a galera, tipo, eles não conhecem o poder dessa região do corpo. Porque se você põe uma coisa que não tem uma base maior, chega uma hora que você não consegue segurar, o negócio vai sendo levado. Exatamente, né? Vocês tinham pelo menos dar uma pesquisa, dar um Google, saber o que acontece. Muitos acidentes anais. Pois é. Muitos acidentes anais devem acontecer, porque visto que todos os médicos de qualquer área da medicina que eu conheço já viram, participaram de histórias assim, é cotidiano para eles, né? Não deve nem chocar, Meus mas. amigos médicos só vêm me contar que o cara vomitou uma lombriga e levou pra ele. Por que meus amigos não me contam coisas assim? Pergunta que eles devem ter passado por isso. Se eles passaram por PS, eles viram isso aí. Hã? Eu falo, por que vocês estão me escondendo? Por que vocês acham que eu não posso saber disso? Ai. E você? Você tem alguma curiosidade que você lembra agora? Na verdade, Além das que a gente já compartilhou aqui. assim, né? Tipo, muito homem gosta, hétero, né? Quer dar o cu, mas não sabe falar isso. Aí fica aquela coisa, aquele start, que você fica, não para de pôr a mão na minha cabeça. Que a pessoa vai te empurrando ali. E uma vez eu saí com um cara que, além dessa parte, tipo, chegou no momento que ele falou assim: me dá um soco. E eu falei: não, moço, calma. Não, me dá um soco. E aí tive que dar um soco nele.
Lá? Aquela coisa que você fala, meu Deus, esse homem vai desmaiar, o que eu vou fazer? Vou largar ele aqui nesse lugar. E é a A minha Luísa, história. a Luísa Marilac, sabe, a trans, ela contou uma vez uma história parecida que foi o primeiro encontro dela, só que enfim, era um cliente dela, mas que ela é toda carinhosa, ela gosta de carinho, mas aí o cara chegou e pedia pra bater. Ela deu uma batidinha de leve, assim, ele não gostou, reclamou, fez cara de que talvez fosse embora, daí ela falou, ah, não, então quer saber? Pá, deu um tapão. Daí ele adorou. Ela falou, gente, fiquei lá espancando, ele até sair cansada. O braço doendo, né? Ardendo, assim. É. Mas também é o tipo de coisa que quando é, enfim, um casal que se conheceu e vai para os finalmente, seria útil estar um pouquinho alinhado e ver pelo menos se a pessoa vai curtir o que você curte, né? Ou se ela é aberta ao que você curte, pelo menos para experimentar. O combinado não sai caro. E, né? Ah, agora no bate-bola, eu vou responder também, né? Não são perguntas para você. E aliás, perguntas que você não quiser tratar, sinta-se totalmente livre. Fetiche que você jamais aceitaria. Ai, eu não curto escatologia e não Roubou minha curto. resposta. E não gosto de age play. É de play? É. É, tipo, jogo que vai até o limite? Hã? É uma Não, prática que vai até o de limite? idade mesmo. Que as pessoas Ah, usam tá. fralda. Ah, tudo que é mais hard. É, entendi. É que eu não conhecia a Chubuceira. nomenclatura. Uhum. Esse fetiche eu não tenho nenhum. E ver gente adulta de fralda, chupando chupeta, pra mim é meio. Tá. Não. Não, também. Ah, então eu posso repetir o seu. Eu vou roubar a sua resposta. Esse daí eu não tinha nem cogitado, mas já que surgiu uma nova possibilidade aí dentro das minhas possibilidades, eu vou colocá-la como também algo que eu não faria. Eu tinha anotado aqui escatologia. Cocô é só no cocô no vaso sanitário. Não acho cocô sexy, não. E elemento ou objeto que costuma ser, ou situação que costuma ser muito valorizada, mas não é tudo isso. Dessa vez eu começo, então, falando que eu acho que homenagem e suruba muitas vezes são super valorizados. Muita gente acha incrível, excitante, um monte de gente, ou três pessoas. E assim, se não for exatamente, tipo, tem um tipo de combinação de perfis de pessoa que daí me interessaria. Mas há três só, tipo, eu mais duas pessoas de tal perfil. Se não for isso, não vai rolar, não vai valer a pena. Daí vai virar aquela coisa que as pessoas estão mais preocupadas em como os outros estão vendo, se eu estou desempenhando do jeito que eu devo aqui, tipo, vira um teatro. Ou tem gente chegando, gente saindo, sei lá. Overrated. Não, não acho tudo isso. Prefiro que seja muito selvagem que uma pessoa Eu só. acho que homenagem, porque tem muita perna. E homenagem, suruba, eu acho que ainda é mais difícil a pessoa ficar parada. Mas homenagem, sempre tem alguém que para. E, no homenagem, se você tá fazendo homenagem, gente, faz um polichinelo se você estiver sozinho, mas não para. Porque aí você vai começar a criar noia. E todos os homenagens que eu fiz na minha vida, teve alguém que fez isso. Criou noia que não estava pertencendo à cena naquele momento. E aí fica aquela coisa tipo. A pessoa começa a ficar paranoica. Fala, ai, vou dormir no outro quarto. Ai, não, tá bom. Tipo, por mim, sei lá. Aliás, eu não sou o alvo do interesse desses dois que se conectaram. Exato. E também acho que sexo oral é superestimado. Sei que é uma opinião polêmica, mas tem outras coisas que eu prefiro do que este. Você, não sei se você quer dizer, mas em você ou fazer em alguém? Nem os dois. Nem eu fazer, nem a pessoa. Não sei se eu posso dizer isso também. Não. Eu digo que mamilo é uma coisa superestimada. Tem tanta gente que tem tesão em mamilo. Mamilo pra mim é tipo, sei lá, ponta do nariz. É que homem hétero cis nem deixa você chegar muito perto do mamilo dele. Nossa, gay quer enfiar sua cara no mamilo logo de cara. Mas por que não deixa? Agora eu fiquei curioso, né? Não é uma coisa
A maioria dos homens héteros deixa você nem pegando aqui. Às vezes eu tenho vontade de apenas sintonizar uma rádio. E a pessoa não deixa. A gente chata, né? É. É por isso que uma amiga minha já terminou um relacionamento. Gente, será que eu vou revelar muito? Peraí, deixa eu pensar. Enfim, ela teve uma situação onde, no meio da discussão, ela gritava para ele que ele não comia ela, que ele não comparecia, que ele não fazia as coisas que ela gostava, que ele ficava chamando ela de meu amor, ela queria ser chamada de puta na cama, e a reação dele foi chorar. Eu pensei, esse casal não deu certo. Eu também sou contra meu amor na cama. Hã? Também acho que sou contra meu amor na cama. Não, eu já ouvi esse pedido na primeira vez que eu estava saindo com uma pessoa. Me chama de meu amor. Eu pensei, ai, posso ir embora? Eu não fui, mas eu pensei. Gente, não sei, acho que nem meus amores eu chamava de meu amor. Eu demonstrava que era meu amor, eu não chamava de meu amor, que eu acho meio brega. Elementos, situações, o que é broxante? Me chamar de meu amor no meio do primeiro encontro. E gente que bate fofo. Também. É verdade, né? Ou você tá no personagem ou você não tá. Sim. Né? Exatamente. Tanto que tem certas coisas que eu quero saber se a pessoa gosta ou não. Eu prefiro que ela diga do que eu cutuque. Porque se você cutuca a pessoa, às vezes para te agradar, ela vai dizer o que você quer ouvir. Mas daí não vai saber fazer o que ela disse que faz. E eu tinha anotado outra coisa aqui. Respondi de alegre o que veio na minha cabeça, mas eu tinha anotado comportamento tóxico. Tá, isso também é relevante. Comportamento tóxico e impessoal de certas pessoas, ou boa parte das pessoas, em muitos aplicativos de encontro, que tem a ver com o comportamento de pessoas na internet de modo geral. Que é zero empatia, é tratar o outro como uma foto que não tem emoção, não vai, você às vezes vai falar uma coisa escrota e a pessoa não vai se magoar. Enfim, ser um pouco humano como você seria diante de uma pessoa, que eu acredito que nem todo mundo seja daquele jeito quando está olhando no olho da pessoa, acho que não faz mal. Eu acho que as pessoas entram com expectativas muito distintas e eu costumo falar que o aplicativo é o Uber das carnes, assim. Porque é aquilo, né? Você está esperando pela foto. Nossa, tipo, eu não sei os aplicativos aí, mas com aplicativos héteros, meu Deus, a conversa não sai do oi, oi. Tudo bem, tudo bem. Tipo, ninguém... Não, mas até digo... Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não desenvolve, assim. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que todo mundo é tóxico em aplicativo. Eu tendo a achar que há exceções só. Na verdade, a média é muito tóxica a postura. Que aquelas pessoas não são aquelas pessoas fora do aplicativo. Eles são, tipo, assumiu-se, e daí já virou uma regra, que no aplicativo você pode jogar toda a toxicidade que você talvez guarde na gaveta, numa caixa que não está acessível ali. Mas até quando, sei lá, às vezes as pessoas querem só uma coisa casual e não querem ter contato, mas ali certas posturas de tratar o outro como se não fosse uma pessoa, eu acho feias, pelo menos para falar uma palavra suave, porque, sei lá, se surge uma pessoa que fala que está procurando o grande amor da vida e está desacreditada nas pessoas, eu penso, eu como não estou procurando o grande amor da vida no chat de encontro, penso, ou eu não respondo, porque, enfim, às vezes eu não tenho nada a dizer a respeito, ou eu falo, não é o que eu procuro. É que falar para essas pessoas, às vezes, não é o que eu procuro, estimula a ela transformar você em quem ela procura. Eu pratico ghosting recreativo. Hã? Eu pratico ghosting recreativo. Então, esse ghosting, sim. Eu lembro até de uma situação, deixa eu ver, acho que eu posso contar isso aqui, né? Que tem muita gente enrolada, muita gente fake nesses aplicativos, e você pode passar horas ali e não render porcaria nenhuma. Nenhuma conversa decente. Só que daí, às vezes, você cruza com alguém que você sabe que é fake, mas que tem uma conversa picante de um jeito que você gosta.
do jeito que você gostaria de estar fazendo. Daí eu penso, já que não vai render coisa nenhuma, pelo menos essa pessoa, eu sei que essa pessoa não é essa pessoa, mas ela sabe falar coisas que me interessam. Então talvez só para me estimular agora, assim, sirva, quebra um galho. Daí estava numa dessas conversas que só servia pela conversa, e abstrair que aquilo tudo era fake, que aquela pessoa não era aquela pessoa da foto. Só que daí, no meio da conversa, começou a fazer umas perguntas inconvenientes. Com quantos rolou sei lá o que semana passada? Com sei lá o que, sei lá o que. Então eu pensei, você está saindo do seu personagem. E o seu personagem era tão restrito ali, tão específico. Daí eu falei, olha, na verdade eu saio com muito poucas pessoas, porque tem pouca gente que eu acho realmente interessante e que vale a pena sair. Então, quando às vezes eu acho um fake, que tem uma conversa boa e que possa me divertir, só com a conversa, mesmo eu sabendo que ele não é de verdade, não é aquela pessoa, eu gasto tempo conversando um pouquinho com ele, porque pelo menos a conversa vale. Daí a pessoa ficou quieta. Ai, ai. Eu fujo. Ai, não, mas normalmente eu fujo que eu não tô com. Nem sempre eu tô com energia para gastar falando bobagem com fake. Você poderia escolher crushes famosos, um homem e uma mulher? Vivos, mortos? E Era deixa eu sexy. ver. Peter Steele, que é o cara do Type Negative. Já falei. Você conhece o Type Negative, não lembro dele. Eu escolheria a Rihanna, que eu acho que ela tem o Borogodó. Eu acho a Rihanna muito sexy. E homem. Homem famoso. Talvez Michael B. Jordan. Acho que eu já tinha colocado lá no texto Michael B. Jordan. Eu falei que talvez eu mudasse, mas não mudei, não. Acho que os dois têm Borogodó. Agora, olha, ficamos sérios agora. Um filme ou livro sobre sexo que seja excitante ou educativo ou necessário. A trilogia Sucia de Havana. A trilogia suja de Havana, do Pedro Gutierrez. Vou até deixar aqui na legenda. É um livro de contos. Tem bastante sexo. Uhum. E tem uma sobre sexo. Que é assim, sexo não é pra gente escrupulosa. Sexo é um intercâmbio de líquidos, de fluidos, de saliva, hálito e cheiros fortes. Urina, sêmen, merda, suor, micróbios, bactérias ou não é. Uhum. E é isso mesmo. Despidos de todo glamouroso que tentam dar pro erotismo, né? Quando ele não é pornografia. É isso mesmo. Eu anotei aqui um documentário e um filme, né? Acho que eu burlei a regra, que não era um só. Mas eu achei os dois bem interessantes, por motivos diferentes. Um é um documentário chamado São Paulo em Hi-Fi, que mostra a vida gay noturna nos anos 60 e 70, com filmagens da época. E depoimentos dos personagens, assim, que eu já achei incrível como conseguiram achar esse conteúdo, assim, dessas pessoas da época falando, cenas da boate, elas apresentando. E como a gente vê muita coisa documentada dos Estados Unidos e tal, ver um pouquinho de como nasceu esse universo aqui em São Paulo, eu acho que mesmo que a produção é mais simples, enfim, até as produções dos palcos também ali, os shows também eram, mas contextos libertários eram diferentes, às vezes para melhor ou para pior. Você conhece pessoas da cena que às vezes você nunca ouviu falar delas, então acho bem interessante ter esse olhar aí, dar uma olhadinha para trás no retrovisor. E outro filme que eu assisti quando lançou, e daí eu me choquei que foi em 97, que é Ma Vie en Rose, que é um filme que eu acho que é francês, né, pelo nome, eu sabia que ele era europeu, e ele tratava da transexualidade infantil de uma forma relativamente leve e correta. Não era 100% ideal, correta, como a gente gostaria que fosse hoje, mas era bem acolhedora até na maior parte do tempo. E foi o primeiro filme de ficção que eu via tratar desse assunto, que já é um assunto específico e meio tabu até hoje, né?
que é a transexualidade sendo manifestada desde a infância. O meu, eu queria indicar Pose, eu acho que é uma série muito boa. Uhum. E Cartas para Além do Muro, que é um documentário sobre a chegada da AIDS no Brasil. Eu já ouvi esse nome de Cartas do Muro, eu não lembrava do que era. Vou procurar. Tem toda uma trama ali, tipo, sobre como a coisa se espalha, o preconceito, né, doença de gay, a demora para conseguir efetivamente um medicamento que ajudasse. Sim. Você falou de Pose, eu lembrei de Paris is Burning, que eu não sei se você assistiu. Eu já estou dando a tréplica da dica, da sua dica. Mas eu só tenho um probleminha. Eu preciso fazer uma coisa. Mas você precisa sair agora? Mas é rápido. Se você quiser ficar fazendo, tipo, fantasia... Não, mas quanto tempo você precisa? Porque eu sei se eu encerro a live e abro outra. Eu preciso de 10 minutos. Tá, então vamos encerrar aqui. Vamos dar um tchau para quem não for voltar e for pessoas que a gente vai anotar o nome. Vamos olhar quem não voltou para o final, que vai ter uma surpresa incrível. Mas, por hora, encerramos. Boa noite. Obrigado para quem nos assistiu. Beijo. Parte 1 encerrada. Beijo. Eu até fui fuçar aqui, entender o que aconteceu com o meu filtro para ficar com essa cara filtrada. Porque esse filtro tá muito chutada, mão, isso daqui. Enfim, já que eu comecei com filtro, eu acabo com filtro. Olá. Olá. Olha só, a gente estava numa pergunta aqui bem interessante, porque envolve sexo, culpa católica e, enfim, eu já tenho meu ponto de vista, já joguei meu ponto de vista logo na pergunta. A luxúria deveria ser listada como um pecado? Como eu já joguei um pouco do meu ponto de vista na pergunta, pergunto para você o que você acha. Eu não acredito em pecado. Para começar aí, né? Começar por aí. Acho que pelo que eu me lembro, acho que o não matarás é o... Tem os macro... como é que chama isso, gente? Nossa, minha mãe tá assistindo, ela vai me matar. Enfim, tem os mandamentos principais e tem 2 que englobam todos os outros. O não matarás, acho que é um deles. Tá. Não, tô falando de mandamento. Pecado é luxúria, ira... Os 7 pecados capitais, é isso. Eu misturei as 2 coisas, né? Mandamento com pecados. Não sei. Te cortei ainda. Acho que luxúria não é um pecado. Eu refleti, porque eu fui lá xeretar por que colocaram a luxúria lá. Vou tirar ela de lá, não merece estar lá, não. Daí eu fui ver que São Tomás de Aquino descrevia a luxúria de uma forma como hoje a gente entende um vício em sexo. Então, na verdade, como eu também não acredito em pecado, ela é talvez uma doença que deve ser tratada, não demonizada, jamais. Se é que é essa leitura. Você sabia que pela OMS só mulheres são viciadas em sexo? Que absurdo. Não, isso porque tem a justificativa do homem médio, assim, de que ele pode, sei lá, sair galinhando, sair pegando quem ele quer, porque mulher não gosta tanto de sexo. Mulher não gosta tanto na hora de ser a vítima. Depois, na hora de ser culpada lá, para falar que gosta para o OMS, Não existe ninfomaníaco, só ninfomaníaca. Tem alguma justificativa para isso? Eles fizeram um estudo era uma pesquisa quantitativa, qualitativa, o Ibope disse o quê? Mas é isso, tipo, não existe... só existe mulher ninfomaníaca, né? Então, tipo... Nossa, mas isso tinha que ter caído junto com um monte de coisa absurda que já caiu. Igual, mudaram há um tempo, demorou, mas enfim, já faz um tempo que mudou. Do homossexualismo para homossexualidade. Quem quer atacar ainda fala, ou quem não sabe ainda fala homossexualismo. Mas achei absurda essa informação. Assim como eu achei absurda lá no meio lá do que uma outra pessoa estava falando num contexto que não me agradou tanto, mas a informação me agradou, que era saber a etimologia da palavra pornografia. Que foi uma intervenção lá que rolou num
no podcast onde você estava participando, não concordei com quase nada daquela intervenção, mas concordei, achei interessante saber disso, que a etimologia já fala de uma posse da mulher e o uso da mulher sexualmente, mas aí logo do começo eu já parto de uma análise, que, por exemplo, bicha, viado, eram palavras que diminuíam os homossexuais. Eles fizeram o quê? Eles se apropriaram daquelas palavras e, entre eles, aquelas palavras são ditas e são ditas, às vezes, até como um elogio. Os negros, pretos, americanos também têm o nigga, que eu cito aqui só para exemplificar, porque eu sei que é uma palavra que é falada entre eles, sem contexto negativo. E eles consideram que é algo que eles podem utilizar daquela forma, não os brancos que querem colocá-los em uma caixa onde eles não pertencem. Então, dá para ressignificar muitas coisas. Isso não serviria de argumento, mas, enfim, depois tem outros argumentos lá. Não vou ficar dando muita volta. O lugar mais inusitado ou fetichista onde você já fez sexo? No elevador do metrô República e no Malecon, em Havana. O que é o Malecon? Malecon é a beira do mar. Tá. Tipo... Ai, gente, esqueci o nome daquilo. Isso não É é o caminho cena... do mar, assim, tipo, tem uma mureta e aí às vezes tem umas escadas para as pedras. Uma vista maravilhosa. Deve ser muito bom. O lugar mais inusitado que eu fiz foi dentro de um cubo de vidro muito iluminado com uma plateia. Só digo isso. Não era no Brasil. Gente, quem está me assistindo? Então quase ninguém sabia dessa história. Uma citação ideal para fechar o assunto, a nossa live. Você tem alguma que você gostaria de compartilhar? Eu acabei queimando a largada e falando a citação do Pedro Juan Gutierrez antes. Mas tudo bem. Ela surgiu para começar e para fechar. Pode falar de novo, que tem, como dizia um chefe meu, treinamento é repetição. É bom lembrar as pessoas que essa citação é relevante. Pior que eu não lembro de cor, mas assim, sexo não é pra gente escrupulosa, porque sexo é troca de fluidos, de saliva, sêmen, urina, merda, micróbios, bactérias, ou não é? Uhum. Perfeito. E a minha citação, eu tenho que... Eu tenho um repertório maior, tá, gente? Eu não sei só falar de Madonna. Mas eu gosto muito de uma frase que termina o clipe de Justify My Love, que foi proibido. Ela foi excomungada por esse? Não sei, ela foi excomungada 3 vezes. Acho que ela podia pedir música, mas não lembro se foi por Justify My Love. No final do clipe aparece a frase só, que é um verso da música, que é: Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. Que em português quer dizer: pobre é o homem cujos prazeres dependem da autorização de um outro. Concordo, porque eu acho que o outro pode ser tudo isso aí que reprime, que diz que mulher pode isso, que mulher não pode isso e homem pode, ou que podem abusar de uma pessoa em certa situação sem perguntar para ela se ela está de acordo, né? Que é o que a gente falou que não queremos mais que exista no pornô. Acho que engloba muita coisa que eu concordo. Thaís, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua experiência, seu olhar, obrigado pela sua simpatia e por participar de live. Olha, tantas garotas, não por vontade delas, mas pelo meio onde a gente vive, não se sentiram à vontade de conversar. E te agradeço por se dispor a dar cara a tapa aqui comigo, né? E mudar um pouquinho a cabeça das pessoas. Espero que a gente atinja aí, seja assistido por mais gente que, de repente, pense um pouquinho diferente sobre algum dos temas que a gente conversou. Eu que agradeço o espaço. Fico muito feliz. Só estou um pouco cansada aqui no meio da semana. Eu queria fazer uma retificação do que eu falei, porque quando a gente estava falando sobre a objetificação dos corpos trans,
quando você estava falando do seu amigo, etc e tal, mais orifícios, eu falei que normalmente homens gays gostam de pinto. E, na verdade, eu acho que tipo, não cabe a gente só objetificar a pessoa por sua genitália. E eu sei o quão... Aliás, sei não, né? Já li sobre, já ouvi sobre quão pesado é para homens trans essa necessidade de ter um pinto. E ter um pinto não transforma essas pessoas em homem. Nem E ser acusado disso pode somos. ser mortal para uma pessoa trans, né? Sim. Tipo, quem você se sente E é isso que eu queria só dar esse Não, maravilhosa a sua colocação. Que ser um homem é um pinto, ou ser do cromossomo. Sim. Se aquela pessoa se entende pertencente, ela tem aquela identidade. E até ouvi uma coisa da Renata Bastos, né, que ela é uma mulher trans, que ela fala que hoje em dia existe uma percepção de que às vezes você não vai precisar alterar o seu corpo para ser aquilo que você entende que você é. Talvez isso gere outras discussões na sociedade, de você olhar, mas não entender o que é a pessoa, mas isso é menor do que o fato de que a pessoa deve ser tratada e entendida por aquilo que ela entende que ela é e que ela diz para você que ela é e é como ela se sente. E atacar isso em pontos... Atacar uma pessoa trans, por exemplo, por um homem trans por não ter uma vagina, ou, enfim, uma mulher trans por ter uma voz diferente, qualquer coisa desse tipo, é o tipo de ataque mais mesquinho, vil e pequeno que uma pessoa pode fazer, que é atacar uma coisa que o outro não pode mudar. Se pudesse, talvez gostaria. E você está num lugar de segurança. Você não sabe como dói no outro, né? Fora que também essa coisa de nascimento biológico é tão 1990. Nossa, mas só um parênteses final, né? Eu começo a falar demais. Eu já ouvi de um médico que cuida de cirurgias pediátricas que até hoje, em certos momentos, assim, dependendo de como está ali a genitália da criança, decidem se vai deixar uma perereca ou um pirulito. Eu achei aquilo chocante. Você não sabe como é a cabeça daquela pessoa. Eu tenho um amigo intersexo que sofreu com isso, né? Isso é uma violência. Ele cresceu durante muito tempo achando que tinha nascido apenas com diversas questões que ele nem compreendia até o dia que ele descobriu que, operaram ele bebê. E esconderam dele a vida toda, assim. Que ele tinha outra genitália que é do sexo com o qual ele se identifica. Nossa. Não, e eu achei chocante saber que isso existe até hoje. Não deveria. E isso também é uma invasão do corpo, assim. Por que não deixar a criança crescer e... Você não sabe ainda o que ela é. Como é que você pode decidir, né? Pois é. Mas gostei. Fechamos com ponderações muito importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. A primeira vez que a gente se conheceu, além de e-mails, foi aqui. Já amei conversar com você. Espero que a gente converse em outras situações muito mais vezes. Também adorei. Tá bom? Um beijo. E até mais. Tchau, tchau para quem nos assistiu e vai assistir depois ainda.